A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o ano de 2000, eu venho falando para a Irmandade que as nossas verdadeiras doutrinas, elas foram abandonadas. E o ministério propôs, como doutrina, usos e costumes, que nada tem a ver com doutrinas. As doutrinas fundamentais das Escrituras, elas estão expressas em várias partes e porções da Bíblia. E as doutrinas fundamentais tratam da personalidade de Deus, da divindade de Jesus Cristo, da personalidade do Espírito Santo, da salvação somente pela fé, da Bíblia, das coisas futuras. São doutrinas assim que são doutrinas acreditadas ao longo dos séculos pelo cristianismo, Então, como o ministério tirou a Bíblia do centro da atenção da igreja, você sabe o que é isso aqui, É o que você carrega debaixo do braço todos os cultos, E eventualmente lá você dá uma lidinha, em alguns versinhos, não entende nada, mas fica tudo por isso mesmo, entende? Então, não tem resultado nenhum na sua vida, Então veja, eles tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja, não ensinam a Bíblia, porque também nem sabem o que a Bíblia diz, Estão todos numa ignorância do que a Bíblia diz já há 70, 80 anos, Então resulta que vocês precisam acreditar em alguma coisa. Então o que eles fazem? Propõem como doutrina usos e costumes. É o caso da doutrina do véu e a doutrina do chapéu. Quer dizer, a mulher não pode orar, e cultuar a Deus sem ter a sua cabeça coberta. E o homem, quando ora ou cultua a Deus, não deve ter a sua cabeça coberta. Se fizer assim, ele estará desonrando a sua cabeça, que não é a cabeça dele, é a cabeça de Cristo, porque Cristo é o cabeça de todo homem. E quando a mulher ora ou profetiza, ou cultua a Deus sem ter a cabeça coberta, Paulo diz que está desonrando quem? O homem, que é a cabeça dela. Bom, mas são usos e costumes, e que o Paulo propôs como mandamento. Mas mandamento não é doutrina. Doutrina fundamental das Escrituras, elas não mudam. Mesmo que você tenha que morrer, defenda, acredite, testemunha da doutrina verdadeira. Agora, os mandamentos, ordenanças, preceitos, orientações, ensinamentos, isso muda. Muda com o tempo, com o lugar, com a cultura. Tá certo? Paulo, aliás, fala em preceitos lá em Coríntios, Em preceitos, Ele diz assim que: e em tudo eu vos louvo, porque vocês guardaram. E eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como eu vos entreguei. Preceito muda com o tempo, com o lugar, com a cultura. Quer uma prova disso? Olha, veja, em 1936, nós tivemos a congregação teve uma convenção, E ali naquela convenção foram definidos muitos preceitos. E eu não sei que ano exatamente, isso foi republicado e explicado que alguns preceitos definidos lá atrás, em 1936, como bom e verdadeiro, hoje já não serve mais. Está aí na tela para você conferir. Dúvidas? Passa na portaria da igreja e peça o resumo da convenção de 1936. Você vai conferir isso. Então, preceitos mudam com o lugar, com o tempo, com a cultura. Mandamento, ensinamento, orientação. Muda. O que não muda é doutrina. Então, veja. Desde o ano 2000 vem dizendo isso aí. Vocês ficam brigando com as demais igrejas, impondo isso aí, como se isso fosse doutrina. Alguns vão ao absurdo de dizer, a mulher que não ora com o véu, Deus não ouve sua oração, Deus não está na vida dela.
Entendeu? Umas loucuras, fazendo doutrina de um verso contraditório, porque você lendo lá 1 Coríntios 11, né? O que você vê? Logo mais adiante, quer ver, ó? Você lê uma contradição. Ele diz assim: mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, isso não pode ser feito uma doutrina, porque divide. Tudo que divide o corpo de espírito, o corpo de Cristo espiritual, que é formado por todos os crentes, não é a congregação não, hein? É todos os crentes em todos os lugares, de todas as épocas, de todos os tempos. São os vivos e os mortos formam o corpo espiritual de Cristo. E toda doutrina que divide esse corpo não procede do Espírito Santo. Simples assim. Então veja, aí está um verso contraditório. Vai ter o grupo que diz que não, a mulher não precisa usar o véu. E vai ter o grupo que não precisa, como é o caso, que nós estamos vendo isso o tempo todo, entende? Agora, eu digo, não é doutrina, isso é usos e costumes. Se quiser colocar como orientação, o ministério que quiser colocar como orientação, preceito, mandamento, ensinamento, instruções, tudo bem, mas não faça uma doutrina. Porque fazendo disso uma doutrina, o Evangelho, presta atenção, o Evangelho é para todo povo, toda raça, toda língua e toda nação, para toda criatura. E eu dizia lá, desde o ano 2000, eu não conheço, mas pode haver uma sociedade onde uma mulher ter uma flor sobre os cabelos, uma florzinha, seja imoral, ofensivo, degradante, insultuoso, entende? Eu não conheço. Mas as culturas do mundo são as mais diferentes. Se você examinar isso daí, você vai ficar surpreso, entende? Tal a variedade, como são diferentes as culturas no mundo. São 247 nações. Não estou falando de protetorados, de processões, de domínios, que também têm culturas diferenciadas. E milhares de nações indígenas, entende? Então, todos eles com sua própria cultura. Então, eu não sei, né? Pode ser que exista. Eu dizia lá para trás, no ano 2000. Mas eu dizia também, olha, em Coríntios 11 tem duas doutrinas ali. Se você tem uma como verdadeiras, a outra também. Se você tem a doutrina do véu como verdadeira, que deve usar, não. Você tem que ter a doutrina do chapéu. Por quê? Porque as duas estão juntinhas. Entendeu? E eu dizia, olha, sobre a doutrina do chapéu, eu conheço um povo, tá? Que eles usam assim, aqui atrás na cabeça, aqui assim, tem um chapeuzinho chamado kippah. Isso é uma tradição deles milenar. Então, se um dia a congregação intentar construir um templo lá em Jerusalém, vai se dar mal. Por quê? Porque vão ter que abandonar essa doutrina. E eu comecei a explicar isso há uns 3 anos atrás para o Tiago Bond, que é um ardoroso defensor da doutrina do véu. Né? Então, ele vai ao ponto, né, de aqueles que discordam disso são desobedientes, são cães que voltou ao seu próprio vômito, porcas lavadas, né? Perdeu a alma, cadáver, vai para o inferno e vai. Passou aí 3 anos, né? Me contestando dessa maneira. Sempre eu tratei com carinho meu precioso irmão Tiago, né? Ele nunca me ofende, essas coisas não me ofendem, né? Eu estou mencionando isso, o nome dele, essas loucuras dele. Por quê? Porque se ele não pedir perdão, e não se arrepender disso que ele praticou ao longo de sua vida, né? Se ele não se arrepender, e olha, veja, é possível que ele tenha matado pessoas. Porque eu conheço meu Deus, né?
Eu sei que o meu Deus me ama, me ama de uma maneira extraordinária, entendeu? Não que eu tenha mérito, eu não tenho mérito nenhum, né? Mas me ama de uma maneira maravilhosa, extraordinária, belíssima, né? Entende? E então, o que o homem diz para mim não tem... Mas eu toco nesses assuntos para que ele se arrependa disso. Porque o Ministério agora em abril deste ano aqui na Assembleia Geral está dizendo que as pessoas que pararam no caminho, que abandonaram a congregação, ou que até cometeram pecados, né? Como adultério, estas coisas todas, né? É para amar estas pessoas, não é para desprezar, né? Mostrar o ódio, o fanatismo, que vocês veem os meus comentários aí nos vídeos que eu faço, lá no Facebook, lá, procura lá, você vai ver, são infernais, são pessoas infernais, mentalmente manipuladas, tornaram-se feiticeiros, prognosticadores. Se você vai ver comentários amaldiçoando a minha pessoa, fazendo prognóstico de doenças terríveis, câncer, desastres na minha vida, cadeira de roda. Isso aí é feitiço. Porque é o que aprende com esses cultos místicos. A ser feiticeiros, prognosticadores, amaldiçoadores, entendeu? Isso é a negridão das trevas, né? São almas mesmo dominadas pelo diabo. Resultado dessas pregações místicas onde você não ensina nada a ninguém. Entendeu? E o Tiago vivia essa vida aí. Então eu estou mencionando essas coisas, espero que ele se arrependa. Faça um pedido público de perdão. Tá? Bom, mas o vídeo que eu vou apresentar aqui, eu mostro como provas contundentes, né, que a doutrina do véu não é uma doutrina, é um usos e costumes. Se você pode usar em determinado lugar, beleza, tudo bem, que bom. Agora, se você não pode usar, então você pode abandonar sem problemas nenhum. Né? Então veja, quando eu falava a respeito da doutrina do chapéu, que eu sabia que tinha uma sociedade que usava o kippah, né, na cabeça aqui, entendeu? E que era uma cultura milenária, eu falava, se vocês um dia tentarem ir para Israel, vão ter sérios problemas. Vão ter sérios problemas por lá. Por quê? Por causa que eles têm a cabeça coberta com uma cultura milenar. Aí se você for lá querer impor as suas crenças, né, que não pode e tal, você não vai ser aceito. E foi o que aconteceu, né? Ofenderam os judeus aqui no Brasil, porque foram ao culto da congregação com a cabeça coberta, e eram esses homens que vieram a esses cultos aqui no Brasil, eram homens do Mossad, eram agentes do Mossad, que é o serviço secreto de Israel, e o cara fez o quê? Ele fez o seu relatório, e botou lá, chefe, é o seguinte, eles me expulsaram da igreja porque eu estava com a minha cabeça coberta, não deu outra. 2 meses depois, o exército de Israel foi lá, meteu os irmãos, todos eles debaixo de metralhadora, assim, ó. Encostaram todo mundo na parede. Quem abrisse o bico tomava bala na cara, entendeu? Tomava bala na cara. E com tratores derrubaram o templo lá, botaram no chão. Então veja, se não puder, hoje estão lá num cantinho lá de Jerusalém, reunidos numa salinha pequenininha. Se entrar um judeu com a cabeça coberta, será que eles vão expulsar do templo como fizeram aqui no Brasil? Hein? Você acha? Não, aprenderam, né? Não sei se aprenderam, é que são estúpidos, né? São boçais, porque não sabe o que a Bíblia diz, né? São estúpidos e boçais, entendeu? De fazer essas loucuras aí. Claro, se entrar um judeu com cabeça coberta, vão ficar de bico calado.
como o ancião ficou de bico calado quando o vice-prefeito foi e falou no culto. Falou com a Irmandade com a cabeça coberta. Entendeu? Então tudo isso é idiotice, é besteira. Agora, eu faço o vídeo e vou explicar tudo isso para vocês. Né? Eu não fiz um só, eu fiz vários, né? É uma playlist, tem vários vídeos, você pode ver todos eles, tá bom? Então tá. Essa é a primeira parte, tá? Porque eu ia falar um tostãozinho assim e acabei falando um montão. Né? Essa é a primeira parte. Veja então a primeira parte, né? E depois então você assista a segunda, que ela também é muito interessante, que é porque apresenta fatos inquestionáveis. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo meus vídeos, está vendo que eu estou falando a verdade, usando documentos da igreja e usando a Bíblia como fundamento da nossa fé. Divulga os meus vídeos, tá? Divulga os meus vídeos porque no meio da nossa Irmandade tem pessoas maravilhosas, homens e mulheres especiais, tá? E que estão no engano religioso sem conhecer o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então divulgo meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, tá? E se inscreva no meu canal também, tá bom? Um beijo em todos, nos vossos corações. E vamos ganhar almas no precioso nome do Senhor Jesus. Agora o meu netinho quer falar uma palavrinha aqui, vem cá. Like favorito sempre! Manda botar like. Like, vamos 10 mil! Esse vai ser um blogueiro também. Beijo em vossos corações. Fiquem na paz de Deus.